Bem, obrigado. Muito obrigado, hein? Bem, eu quero começar agradecendo à professora Bela gentileza de me convidar para participar desta mesa e agradecimentos especiais ao Roque Lalaia, meu amigo de tantos anos, colega amigo de tantos anos, por me telefonar, me colocando à par de tudo que ele gostaria que eu falasse aqui. E deixar claro aquilo que você já sabe, eu nunca fui presidente da ABA. Na verdade, estou aqui porque, circunstancialmente, eu tive que funcionar como presidente da ABA, isto é, presidente de uma reunião da ABA que o Roque já antecipou. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente, mais próximo, tá bom. Falar rapidamente, não se preocupe, está escrito porque eu acho melhor não confiar muito na memória. Eu só queria passar rapidamente alguns dados históricos sobre essa oitava, né, Roque? Oitava reunião da ABA, que, na época em que o professor Manuel Diegues Júnior era o seu presidente. Isso foi em 1971. E ele telefonou ao professor Egon Schaden, do qual ele era amigo, para que o Egon Schaden o procurasse no Rio, ele procuraria o Schaden em São Paulo para acertarem uma maneira de fazer mais uma reunião da ABA. E, na ocasião, Schaden e eu éramos ligados ao Instituto de Estudos Brasileiros. Schaden como ex-diretor, o segundo diretor depois do Sérgio Buarque de Holanda, e eu como conselheiro, representando a cadeira de Antropologia, depois o Departamento de Antropologia. E aí, Schaden me pediu, naturalmente eu nunca diria não ao Schaden, né? Schaden pediu que fosse falar com o Diegues no Rio de Janeiro. E eu o encontrei no Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, e lá ele me explicou a dificuldade que teria de fazer essa reunião. Dificuldade, inclusive, de conseguir verba adequada em tempo hábil, e outras dificuldades que ele explicitou, que eu peço licença para não expor a vocês, mas, na verdade, ligada ao momento político em que nós vivíamos. E pediu que nós fizéssemos possível organizar a reunião em São Paulo, que ele viria durante a reunião. Trouxe a proposta ao Schaden e nós apresentamos ao professor José Adelaldo Castelo, que era diretor do IEB, então, uma proposta no sentido de aproveitar o encontro de estudos brasileiro, internacional de estudos brasileiros, que o Roque já fez referência, para, vamos dizer assim, não provavelmente acobertar, mas aproveitar a verba, aliás, uma muito boa verba, para poder trazer realmente antropólogos do exterior e poder realizar a famosa reunião. Bem, a reunião foi realizada, como vou mostrar a vocês, mas, de qualquer maneira, durante muito tempo, houve um certo questionamento. Roberto Cardoso de Oliveira demorou muito para admitir que houve essa reunião. E finalmente ele se convenceu. Não sei se através do Roque, que é verdade que um dia ele procurou, João, houve a reunião realmente. Pô, eu sabia que tinha havido, né? E ele estava fora no exterior na época. E os historiadores da antropologia também tiveram alguma dificuldade em entender isto. De qualquer maneira, esta oportunidade que o Roque me dá aqui é para poder realmente reafirmar a realização desta reunião, de como ela se desenvolveu. Bem, então, desse acordo com o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, nesse acordo havia a possibilidade de nós transformarmos o que nós chamamos de programa da área de antropologia dentro desse seminário internacional, não é? Numa espécie assim também de réplica de uma reunião da ABA. Era uma maneira de fazer a reunião da ABA, e porque nós teríamos dinheiro para poder trazer gente que nós tínhamos interesse em trazer, e, naturalmente, financiar a viagem dos nossos colegas. Então, na verdade, foi ao mesmo tempo, vamos dizer assim, os antropólogos que participaram do evento, que era um evento internacional,
numa área específica, e a área específica ligada à antropologia passou a ser realmente sinônimo da reunião da antropologia, da reunião da ABA. Este evento foi organizado e coordenado oficialmente por intermédio do IEB, pelo professor Schaden e por mim. Desenvolveu-se no período de 14 de nove a 17 de setembro de 1971, com uma sessão plenária, dia 14, seguido de 5 sessões de grupos de trabalho. A sessão plenária teve como presidente o professor Emil Willems, uma homenagem que se prestava a Willems, que, como vocês sabem, se não sabem, ficam sabendo agora, foi o fundador da cadeira de antropologia na USP em 1936, não é? Foi o primeiro professor. Alguns imaginam que seja Lévi-Strauss. Não, Lévi-Strauss é sociologia, que a antropologia mesmo foi realmente o professor Emílio Willems. Então, em homenagem a ele, resolvemos dar a presença dos trabalhos, uma vez que o Manuel Jack Jr. não poderia estar presente à reunião, por vários motivos que ele alegou. E a discussão, nesta reunião, houve a discussão de um tema, colocado em termos monográficos, chamado A Introdução à Antropologia do Brasil. E este seminário, ou se vocês quiserem, este tema foi abordado pelo professor Egon Schaden, por mim, evidentemente, tinha compromisso, pela professora Tekla Hartmann, pelo professor Hiroshi Saito, pela professora Eunice Ribeiro Turan, que está aqui conosco, e deixe-me ver. E o comentário dessa discussão, os comentários foram feitos por Mabel Ruiz, pelo Charles Wegley, o Roberto, que na ocasião era Augusto da Mata, hoje era Roberto da Mata só, né? E Emanuel Diegues, que não compareceu à abertura, embora estivesse programado. Mais uma vez, alegou alguns motivos de saúde, inclusive para não estar presente. Na sessão plenária, ainda houve 2 representações de comunicação. Uma do Silvio Coelho dos Santos, falando sobre o Choclen, e William Crocker, falando sobre os Canelas. Então, esta foi a sessão inicial, a parte mais cerimoniosa, ou cerimonializada da aba da época. Bem, das demais sessões participaram os seguintes professores, principalmente, porque não deu para anotar todos eles, eram 70 os participantes, de qualquer maneira, 70, viu, Roque, na ocasião. Agora, entre eles estavam, pela ordem alfabética, Amadeu Lana, Antônio Rub Müller, Antônio Arantes Neto, já era antropólogo, hein? Apesar dessa cara de menino, Charles Wegley, Egon Schaden, Ettore Biocca, que era presidente da Associação de Antropologia Italiana, Eduardo de Oliveira e Oliveira, Eunice Ribeiro Tura, Francisco Isabel Schurghi, depois de Francisco Isabel Vieira Keller, Jorge Aquila Leite Zaruch, ou simplesmente Jorge Zaruch, Guta Frickel, Hiroshi Saito, George Philipson, que é mais ligado à linguística, a Luciana Palestrini, mais à arqueologia brasileira, a Lux Vidal, a Maria Júlia Porcher, a mãe da Margarida Maria Moura, a Maria Laís Mouzinho, a Maria Manuela Carneiro da Cunha, que está aqui conosco, com a graça de Deus, a Maria Estela Levi, não é? O Max Ribuda, a Neuza Maria Sen, Santa Catarina, Olímpio Serra é da Bahia, Olímpio Serra, Orlando Sampaio Silva, Peter Fry, Peter Kingston, o Roberto da Mata, o Roque de Barros da Laia, a Ruth Cardoso, Sherpan Forman, Coelho Silvio dos Santos,
Terence Turner, Tecla Hartmann, o Piano Bezerra de Menezes, Verena Martinez Aller, olha lá, Verena, a Verena, não é? William Kroc, além das sociólogas Maria Isaura Pereira de Queiroz e Maria Silvia de Carvalho Franco, que foram responsáveis pela quase anulação de uma reunião por um debate muito violento. Bem, a reunião final, que deveria escolher novo presidente, estou terminando, por favor, o novo presidente, novamente a esta reunião faltou o professor Manuel Diegues Júnior. E antes que o assunto começasse a ser discutido, o Roberto da Mata, na ocasião, Roberto Augusto da Mata, como disse, apanhou abruptamente o livro de atas que estava sobre a mesa, inexplicavelmente colocou debaixo do paletó, do braço, abandonou o recinto, desceu correndo o gramado do prédio de Geografia e História, até sair na rua principal da Universidade Universitária, como se estivesse sendo perseguido. Até hoje, eu nunca consegui que ele me explicasse isso. Até hoje. Mas, como ele é meu amigo, é melhor não estar fazendo todas as perguntas. Não sei. Aqui eu escrevi até hoje, não sei por que ele fez isso, mas é verdade que ele fez, eu estou para vocês saberem bem isso. A reunião foi suspensa, claro, não tinha como continuar. A aba despachada até que com o final do mandato do professor Diegues, e só conseguiu ressurgir das cinzas, para usar quase um termo que usou Rock, em Florianópolis, em movimento comandado pelo Diegues e pelo Silvio Coelho Santos. Ela foi ressuscitada. Eu acho que nós devemos, além de todas as homenagens ao Manuel Diegues Júnior, homenagens merecidíssimas, louvarmos a memória do Silvio Coelho Santos, porque ele realmente foi o grande ressuscitador da aba, com entusiasmo que ela permanece até hoje. Muito obrigado, é isso.